Ok, está gravando também para o YouTube. Estou fazendo a gravação tanto para o YouTube como para a live. Tudo bom, Paulinha? Fazendo uma live aqui no Instagram. Então, comentar todos aqui no YouTube. Como vão? Namastê. Bom, vamos. Hoje eu vou falar sobre vou compartilhar algumas experiências, né? Tudo bom, Marga, mestra? Que bom que vocês estão aí. Um beijão pro Chico também, né? Outro mestre. Aguardar um pouquinho só, o pessoal tá entrando ali. Mas hoje eu senti, né, de fazer essa live. Não foi hoje, já vem algum tempo que eu já venho pensando nesse assunto, né? E chegou assim bem forte, então vou realizar já faz uns 3 ou 4 dias atrás, assim, que eu já estou para fazer essa gravação. A oportunidade não veio e agora ela está bem mais madura, assim, né, para ser feita e para falar um pouquinho sobre isso, né. Hoje vou comentar sobre algumas experiências que eu tenho tido, né, através tanto dos meus aprendizados, né, de 18 anos na medicina tradicional chinesa, como também as experiências que eu tenho tido através do uso da ayahuasca, né, do chá da ayahuasca, e práticas que eu venho fazendo, que eu venho aplicando, né, na minha vida dia a dia, assim, e entendimentos que eu venho tendo, assim, sobre principalmente uma situação que nós vivemos, né, todos nós vivemos, que é o nosso ego, né, então o reconhecimento dele, né, entender realmente a parte que tipo de processo que ele faz, que ele realiza na nossa vida, né, como ele influencia isso tudo. E passar essas informações, passar esses entendimentos, né, que talvez venham servir aí para outras pessoas, né, para que elas possam também aproveitar. Tudo bom, Ângela? Saudades também. Como vai? Seja bem-vinda. Né? Então, venho trabalhando algumas situações na minha vida, né, e principalmente com as experiências que eu tenho tido aí através do chá da ayahuasca, né, desses entendimentos que essa planta maravilhosa, né, que é uma coisa divina, assim, vem fazendo na minha vida, né, mudanças muito grandes, assim, né, na minha vida nesse último ano, já faz mais de um ano e um mês, digamos assim, que eu venho experienciando, né, essa medicina indígena, uma medicina ancestral, e ela vem me fazendo conhecer bastante sobre mim, né. Então, num primeiro momento, ela limpou, né, muitos aspectos que eu vinha, aspectos mais grosseiros, né, dentro do meu corpo, ou coisas assim que seriam consumos, né, de alimentos, de bebidas, né, cigarro, uso de substâncias também. Então isso foi limpando. Depois a limpeza veio através de sentimentos e emoções, né, que eu trazia para dentro de mim. E a partir daí começa a entrar as questões das virtudes, né? E aí a gente começa a receber realmente as virtudes e ter um entendimento maior sobre isso, né? Então, conforme esses entendimentos vão chegando, assim, eu venho aplicando no meu dia a dia. E isso tem sido bastante interessante, porque minha alimentação ela mudou completamente, né? E meus hábitos também mudaram completamente. E as minhas emoções também mudaram completamente, né? Então eu posso dizer assim que eu sou uma nova pessoa aí. Um novo Alexandre, um novo ego, né? Que é o que nós vamos falar hoje, né? Então pode ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas às quais eu tenho tido a oportunidade de atender e que também através da minha profissão, né, que são as terapias das medicinas tradicionais chinesas, e também ajudar a mim mesmo, né? Então, para que eu também possa compreender, e sempre quando a gente compartilha algo, né, que é maravilhoso realmente, né, Marga, a gente consegue também aprender bastante com isso. Então, a vida ela é um aprendizado a cada segundo, né? Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma... Obrigado, Angela. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma colocação importante, né? Porque afinal de contas eu vou passar algum conhecimento, né? Conhecimento das minhas experiências, né? Pessoais. E na própria força, né? Do chá da ayahuasca eu recebi, né? Durante o trabalho da virtude da humildade,
três regrinhas que são importantes, né? E eu gostaria de deixar bem claro isso antes de passar essas informações que eu venho a passar agora. Então, o primeiro entendimento foi que, por mais sabedoria ou conhecimento, né, que a gente venha a receber ou mesmo passar, né, a gente sempre procurar entender que ele pode estar errado, né? Então, fazer este alerta, né, para todos que estão ouvindo aí, que mesmo um conhecimento bastante vasto, ou um conhecimento, ele pode estar errado, né? E o segundo ponto seria que a gente recebendo, ou antes de transmitir esse conhecimento, a gente precisa entender realmente se ele faz sentido, né? Então, nós sabemos que a percepção de cada um ela é diferente uma da outra, mas nós sabemos que existe, né, a verdade. Então, antes de passar esse conhecimento, eu fiz essa reflexão, né, de que se realmente isso faz sentido, e para mim ele faz bastante sentido. Por isso o interesse também em compartilhar, né, com todos, né? E aí eu faço o convite também para que essas pessoas observem, né, se realmente isso faz sentido para você, né? Alguma coisa, né, que sempre quando ela não tem nem pé nem cabeça, né, a gente já percebe na hora, a gente já descarta, isso não é uma realidade, não tenha dúvidas disso. E o terceiro ponto é realmente quando a gente recebe essa informação ou passa essa informação, a gente procura meditar sobre o sentido dela e para termos real certeza, assim, a gente buscar então fazer uma meditação um pouco mais profunda e observar isso, né? Para a gente poder sentir realmente dentro do nosso coração se é verdade ou não, se isso faz sentido ou não. Então essa observação é importante colocar, até porque, como eu mesmo disse, a percepção de cada um ela é diferente, né, uma da outra, né? Não é só então a gente entender se a nossa percepção realmente ela é uma percepção que está equilibrada, para que isso realmente faça sentido, porque muitas vezes a gente recebe uma informação correta, né, essa informação vem para nós e nós não estamos exatamente equilibrados, e aí para nós parece, a gente acaba relativizando isso, e a gente acaba dizendo assim, não, isso não é correto por alguma situação. Ou ao contrário, né? Às vezes a gente está desequilibrado, a gente pensa que realmente isso é bom para nós, é correto, e a gente acaba relativando isso também e dizendo, não, isso é correto para mim, e às vezes não é bom. Tá? Então a observação ela é muito importante. Tá? E essas três regrinhas, mais para o final ali da explanação, a gente vai falar de novo sobre elas, com alguns exemplos. Tá? Então, dito isso, né, eu vou começar então a falar então, aí sobre a questão do ego. Né? Quem é esse cara aí, né? Como a gente pode identificá-lo, como a gente pode trabalhar com ele, né? De que forma ele nos atrapalha, né? E de que forma ele é nosso amigo, né? Ele nos ajuda para as coisas, né? Então, primeira coisa, assim, é a gente poder entender. Então, a partir das minhas experiências, eu estudo, né, a medicina tradicional chinesa há quase 20 anos, há 18 anos mais exatamente, né? Desde que eu comecei a receber as massagens de Tuiná. E em um ano, de um ano atrás, né, quando eu já tinha 17 anos de estudo, eu vinha praticando, parece que eu batia assim num teto. E aí eu tive a minha primeira experiência com o chá da ayahuasca, né? E essa experiência foi divina, foi maravilhosa, assim, eu tive bastante entendimento na primeira experiência. Eu consagrei a segunda vez, né? A segunda vez, então, ela veio com as limpezas, né? Então, eu comecei a perceber, assim, limpezas no meu corpo, né? Então, coisas que eu não deveria mais consumir. Então, essas coisas ainda assim eu fui testando e nesses testes eu fui sofrendo mais limpezas, né? Digamos assim. Essas limpezas na ayahuasca, elas vêm ou com as náuseas, né? Com vômitos, também às vezes com diarreias, né? E também às vezes com um sentimento ruim dentro de nós, né? Por exemplo, se é alimentação, a gente come algo assim que não vai nos fazer bem, a gente fica muito embuchado, a gente não consegue digerir direito. Tá? Então essas questões assim ocorreram comigo, né? Até que parou, cessou essas limpezas, né? Acho que foi a partir da sexta consagração eu comecei a perceber uma sessão, né, dessas limpezas que a gente chama de peia, né? E aí então as peias, né, as situações assim, elas começaram a se tornar um pouco mais suaves, assim, e sutis, né, dentro do meu corpo, tá? E aí começou a tratar o quê? Começou a tratar mais as emoções, né? Então emoções que eu trazia para dentro de mim que eu percebi. E três emoções assim, na verdade, situações
que são venenos que nós temos, assim, que o universo material traz para nós, né? Então eu tinha todos, né? Se pegar os 7 pecados capitais, assim, todos eles tinham em doses de níveis diferentes, né? Mas tinham 3 níveis que eram realmente que eu não controlava, que era a arrogância, a raiva e a preguiça. Então a preguiça de coisas assim que eu procrastinava, né? Então eu deveria fazer e não fazia. Tá? E aí eu percebi, então, o entendimento veio que existem níveis, né? Em todas as coisas que existem no mundo, elas têm níveis, se nós formos perceber. Né? No colégio existem níveis, primeira série, segunda série, etc. Né? Faculdade, pós-graduação. Então, tudo que tu for observar na tua volta tem níveis. E o nosso corpo, ele não é diferente. Nesses entendimentos, com essas experiências, né? O que eu percebi, assim, veio também, assim, uma busca, assim, eu conhecia bastante a medicina chinesa, mas também procurar entender um pouco mais sobre os estudos da cultura védica. E veio para mim, em alto e bom som, assim, tá tudo na tua volta. Como a minha esposa, ela trabalha com medicina ayurvédica, então ela tem muitos livros, né, sobre a cultura védica, né? E ali eu comecei a observar dentro da minha casa, então livros da cultura védica, comecei a ler sobre isso. E nessa percepção, então, a cultura védica, ela nos mostra que nós também estamos em níveis. Tá? Ou seja, nós temos um corpo, né, que é esse corpo, que é material, que a gente consegue tocar, que a gente consegue perceber facilmente. Tá? Nós temos os nossos sentidos, é um segundo nível. Tá? Então, os sentidos eles controlam esse corpo material. Então, a visão, né, o olfato, o paladar, a audição, certo? O tato, né? São os nossos sentidos. Depois nós temos a nossa mente, né? Nossa mente que ela vem através dos pensamentos e é o que nós chamamos de ego. Tá? Esse seria o nível do ego, o terceiro nível. Né? Esse nível ele controla o quê? Os sentidos e o nosso corpo material. Depois nós temos a nossa inteligência, segundo a cultura védica. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a cultura védica. A inteligência, então, seria um nível acima então, do ego. Né? Então, essa inteligência ela controla o ego, os sentidos e o corpo. E, por fim, nós temos daí, então, a alma. Tá? Segundo a cultura védica, então, a alma seria o nível mais elevado e mais sutil também. Assim como ele é o mais elevado, assim também ele é o mais sutil e o mais imperceptível. Nos meus entendimentos, então, o que eu poderia dizer? Né? Vamos imaginar que nós tenhamos então um Deus, né? Um pai, né? E esse Deus ele seria como se fosse um dono de uma empresa de franquias. E aí, o que ele faz? Ele cria as franquias. Então, a franquia, né, o franqueado é a nossa alma, certo? Esse franqueado é a nossa alma. Bom, e esse franqueado, então, ele recebe o quê? Ele recebe um carro novo, né, bem forte, né? Esse carro vem super equipado. Então, esse carro, o que ele é? Ele é o nosso corpo. Tá? E ele vem totalmente equipado. Ele vem com faróis de milha, ele vem com vidro elétrico, com ar-condicionado, com um motor superpotente, 4 rodas, etc. Tá? Então, imagina tudo que tem de bom num carro. Porta-mala, bem espaçoso. O que são esses equipamentos do carro? Esses equipamentos são os nossos sentidos. Tá? E aí, nessa franquia, o que tem também nessa franquia? Tem um motorista, que é o cara que vai dirigir o carro. E tem digamos assim, um navegador, um gerente, tá? Que é um cara que vai comandar a direção desse carro. O que o motorista faz? O motorista dirige o carro. Isso que ele faz. Ele dirige o carro e controla se o pneu estiver furado, se o motor tiver... travou, né? Vamos ver aqui. Se puder me colocar ali que se não travou. Se puderem... Deixa eu ver aqui. Melhorou? Destravou? Acho que destravou, né? Então, não tem como dizer, né? Então, esse motorista, né? Estamos seguindo aqui o processo. Então, esse motorista, né? O que ele é? Ele é o... Vamos ver aqui.
Acho que melhorou agora. Então eu estava dizendo, né? Nós temos então uma franquia, né? Essa franquia, ela tem um carro, né? Esse carro ele representa o nosso corpo, né? Ai, travou de novo, velho. Ah, Deus do céu. Ok, ok. Bom, então oi, tudo bom, Ana? Eu estava falando então que, digamos, né, que nós temos ali um Deus, né, um pai, né, e aí ele é como se fosse um empresário, né, uma empresa de franquias. E aí nós somos os franqueados, né? Então nossa alma é o franqueado. Tá? Então essa alma, o que ela recebe? Ela recebe um carro perfeito, com todo equipado, né? Ar-condicionado, faróis, farol de milha, tudo que você pode imaginar, vidro elétrico, motor da última geração, 4x4, né? E esse carro, então, ele é o nosso corpo, né? Então, e os equipamentos são os sentidos do nosso corpo, né? Assim como a audição, o tato. Ele recebe também um motorista, aquele motorista ele vai guiar o carro. Esse motorista, quem é? Esse motorista é o ego. Ele que vai guiar aquele carro, ele é o motorista do carro. E aí nós temos um navegador do lado, que é um navegador, que é como se fosse um gerente dessa franquia. Quem é esse gerente? Esse gerente é a nossa inteligência, o nosso intelecto, certo? E o dono da franquia, que é o nosso verdadeiro, a nossa alma, ele senta no banco de trás. Tá? E aí ele recebe a função, né? Esse carro, o que o motorista tem que fazer? O que o nosso ego tem que fazer? Ele tem que ir de Porto Alegre a Garopaba. Né? E que Garopaba, então tem praias lindas, maravilhosas, tem praias com ondas, praias sem ondas, o clima é ameno, nós temos montanhas, nós temos lagoas, nós temos rios, nós temos uma cidadezinha calminha com tudo de bom, bons restaurantes, nós temos homens bonitos, mulheres bonitas, pessoas bonitas vivendo lá, certo? Então é isso, nós temos que ir de Porto Alegre a Garopaba, beleza? Então o que acontece aí? Essa é a nossa função, tá? Então a gente sabe, a gente vai pegar a BR-101, né? E ela tá toda duplicada, tá perfeita ali para andar. Em 4 horas e meia, no máximo 5 horas, a gente chega em Garopaba. Tranquilo. A gente sai de Porto Alegre, cidade de pedra, para uma natureza, uma coisa bonita, um paraíso, digamos assim, certo? Então o carro vai lá, tá andando lá o carro. O que acontece? Já no primeiro posto que passa ali, o motorista vira e diz pro navegador, pra inteligência. Então o ego diz pra inteligência, cara, vamos dar uma paradinha ali que eu preciso ir no banheiro. Ele, tá, tudo bem, precisa ir no banheiro, não sei o que, né? Para o carro. Aí ele já resolve fazer um lanchinho ali, né? Faz o lanchinho, tá, beleza. Aí, durante o lanchinho, o que ele diz assim? Bah, cara, vamos subir, vamos pela serra. E aqui é fácil, rapidinho nós estamos lá, vamos aproveitar e vamos pela serra. A gente pode entrar ali em Santo Antônio da Patrulha, a gente já sobe por ali, vamos pela serra. Que em Gramado, lá eu conheço uma noite, lá um nightclub, assim, perfeito, assim, tem umas meninas que eu conheço, assim, que são sensacionais. Vamos lá. Aí a inteligência, pô, mas será, cara? Não sei o que. Vamos lá, cara. Tu não comeu aqui o churrasco? Não te indiquei um churrasco? Não tava bom? Tava bom, então tu vai curtir. Aí ela diz, tá, então vamos, né? Uma paradinha ali em Gramado não vai fazer mal. E aí eles vão pela serra. Então eles já não vão mais pela BR, já vão dormir lá, porque, né? Então já não vai levar mais 5 horas essa viagem, né? E aí vão lá, né? Fazem a festa, certo? E beleza, né? Sai com as gurias, aquela coisa toda, tava ótimo, acorda já meio de ressaca no outro dia, né? E aí quando já acorda, já diz assim, o motorista já vira ali para o navegador e diz, cara, já conhece o Rio de Janeiro, hein? Aí quando tu vê, vamos lá no Rio lá, cara, tu não tava boa essa noite aqui, vamos conhecer o Rio, tu vai adorar o Rio, não sei o quê, conheço um pessoal lá. Tá, vamos pro Rio então, depois a gente vai para Garopaba, a gente tem todo o tempo do mundo para chegar em Garopaba, a gente tem toda a vida para chegar em Garopaba. Show, vamos pro Rio de Janeiro, o pessoal vai pro Rio, né, daqui um pouco já tá falando que em Manaus tem uma galera show de bola, né? E aí ele está em Manaus, né? Então uma viagem de Porto Alegre a Garopaba tem que passar por Manaus. Assim funciona o nosso ego, né? Quando vê, ele levou a nossa inteligência para Manaus. E aí tá voltando pelo meio do mato ali, aquelas estradas de chão, aquela coisa toda, e ele vira para a inteligência e diz, cara, eu tô perdido, meu. Eu não sei onde nós estamos, entendeu? E tá no meio do mato, numa estrada de chão, tá completamente perdido. E a gente tá perdido. Não sabe como voltar para Garopaba. Não sabe como ir para casa. Só que o que acontece?
Nesse meio tempo, eles encontram, né? O ego lá encontra um pessoal que está ali perdido também, mas que já se encontrou, já descobriu um mapa ali, já pegou um GPS, um celular que funcionou, aquela coisa toda, e encontra, não, mas aí aqui, ó, vamos por aqui, vai por aqui que dá para ir para Garopaba por aqui. Eu sei como é que a gente sai dessa engronha aqui. E aí ele começa a experienciar e vai indo, vai pegando outros caminhos para poder voltar para ir a Garopaba, certo? Então, durante o caminho, o que acontece? Aí o ego diz, cara, tem uma cidadezinha, vamos dar uma descansada ali, aí a inteligência já tá por aqui, já ela vira assim, cara, te aquieta, agora tu vai fazer o que eu mando. É isso, nós vamos pelo caminho. Né? Ou ela cai de novo no papo do ego. O ego diz, nós já estamos aqui, só que a inteligência vai dizer, cara, já furou o pneu, o motor já não tá tão bom, a nossa segunda já tá ruim aqui de engatar, o vidro elétrico já não funciona mais, entendeu? Então o que acontece? Os equipamentos começam a ficar ruins, é que nem a nossa visão, nosso paladar, nosso corpo, ele já não tá andando legal, assim, entendeu? O carro já começou a falhar. Então vamos voltar de uma vez, é isso que a inteligência diz. Né? E aí o ego, ele é isso aí. Tá? O interessante do ego é que quando a gente percebe ele, né, já é um tempo, né, interessante ali a gente perceber que ele nos leva muitas vezes por esses caminhos, certo? Então, olhando esse exemplo, assim, para mim fica fácil assim, entender, né, o que aconteceu comigo, né, na minha vida, né? Mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Né? E aí sim a gente entra assim uma coisa mais profunda assim em nós, né? O ego, né? Ele é o Alexandre. Ele é simplesmente o Alexandre. Quem é o Alexandre? O que é o Alexandre? Alexandre é uma palavra. Né? Ele é uma palavra que representa um nome que o meu pai e que a minha mãe escolheram para mim. Esse é o ego. E eles me deram. E aí então esse Alexandre ele tem milhões de experiências na vida dele que formaram um determinado caráter aqui. E que essas experiências elas se manifestam através dos meus pensamentos, certo? Dos meus pensamentos. Então, e aí são as coisas que eu acredito, no qual eu fui levado a acreditar durante toda a minha vida, certo? Então, tudo as coisas que eu fui levado a acreditar, então a gente entra daqui no quê? Aquelas 3 perguntinhas do início que eu falei antes, sobre a gente ter o conhecimento e a gente expressar um conhecimento, certo? Então aí o que nós temos que fazer? Nós temos que contemplar a nossa vida, observar ela para trás, olhar para trás. Né? Na medicina chinesa, isso chama-se nostalgia. Né? A nostalgia ela é o quê? Ela é o equilíbrio de uma emoção que nós temos, que é uma emoção raiz chamada tristeza. Tá? Então a tristeza ela é uma emoção que ela existe dentro de nós, ela vai sempre existir, ela é super necessária. Quando ela está em desequilíbrio por excesso, ela é a depressão. Quando ela está em desequilíbrio por deficiência, ela se torna a insensibilidade. Então, essas experiências do Alexandre, desde pequeno até agora, com 48 anos, quase 49, certo? Elas normalmente chegam nesse ponto em desequilíbrio, ou por excesso, ou por deficiência. Se é por excesso, eu acabo manifestando o quê? Uma depressão, eu sou uma pessoa mais depressiva. Ou se é em deficiência, eu acabo manifestando o quê? Uma insensibilidade, certo? Mas se eu consigo reequilibrar esse processo, eu manifesto o quê? Uma nostalgia, que é quando a gente observa lá atrás toda a nossa vida. Então a gente no equilíbrio, o que nós fazemos? Nós nos tornamos imparciais. Olhamos para trás e vemos aquilo que nós erramos e aquilo que nós acertamos. Nós ficamos tristes por aquilo que nós acertamos, os momentos que nós fomos felizes e os desafios que nós superamos, inclusive traumas, né? A gente fica triste porque é um tempo que não volta mais, é um tempo que passou. Mas a gente consegue também, da mesma forma, de forma equilibrada, espelhar isso no futuro e colocar logo na frente, e a gente vê que a gente consegue, tem capacidade de ser feliz e de vencer desafios. Mas o mais importante nisso tudo é nós entendermos a construção das crenças da nossa vida, né? Disso tudo. E conseguir fazer o quê? Reconhecer quem nós somos, ou seja, o nosso ego. Tá? Então, o que nós fazemos? Assim? Tudo que eu acredito até hoje pode estar errado. Primeira regrinha, né? Pode estar errado. Segunda regrinha, tem que fazer sentido. Então, a gente observa. E a terceira regrinha é observar. Então, a gente observa lá no passado. E a gente vê o que nós erramos e o que nós acertamos.
né? Então, o que nós erramos, nós temos que tomar a decisão de fazer o quê? Varrer da nossa vida. Errou. Atitudes erradas, nunca mais. Tu tem que espelhar na frente, não faz mais. Tá? Então, essas coisas nos tornam uma pessoa melhor, tá? Nesse entendimento. E na observação, aí dentro da observação, né, os conhecimentos védicos também nos mostram, tá, que a observação, principalmente no Advaita Vedanta, eles apresentam também níveis e regras disso tudo. Por exemplo, a primeira regra é que o objeto observado, ele é sempre diferente daquele que observa. Tá? Então a gente consegue facilmente entender isso. Por exemplo, os meus olhos, é o que observa, por exemplo, ele não é um livro, ele não é uma caixa de som, ele não é uma mesa, né? Então a gente observando isso, sem dúvidas, Marga, sem dúvidas, a gente consegue realmente nos conhecer muito melhor, mas principalmente tendo o quê? Tendo imparcialidade nisso, sem levar nenhuma emoção em conta. A gente tem que liberar essas emoções. E aí é muito importante nós reconhecermos esse ego, esse cara, esse motorista. Porque, na verdade, quando tu chama um Uber, por exemplo, não é o motorista do Uber que diz aonde tu tem que ir. É tu que diz para ele aonde tu tem que ir. Nesse caso, quem tu é? Tu é a tua inteligência. A tua inteligência vai dizer isso pro motorista do Uber, para onde ele quer ir. E o motorista quem é? O motorista é o motorista, é o ego. É ele que vai te levar aonde tu quiser, certo? Então esse processo da observação, onde o que você observa, ele é diferente, o objeto observado ele é diferente do observador. Então nossa visão. Então são níveis também, se nós observarmos bem. Os olhos, que é o nosso sentido da visão, ele não é um livro, que é o objeto observado. O livro é diferente dos olhos. A mesa é diferente dos olhos. Os olhos, que é o sentido da visão, o que eles são? Eles são um sentido. Eles são uma coisa só. Os objetos são vários. O livro, a mesa, a lâmpada, certo? Essa da observação. Bom, segundo ponto, nós podemos observar os nossos olhos. Aí quem é o observador? O observador é a mente, é o nosso cérebro. Ele observa os olhos. Mesma coisa, a mente não é os olhos. Então o objeto observado é diferente do observador. Os olhos ou o sentido da visão, eles são um só, é um sentido da visão. Desculpa, a mente é uma só, os sentidos são vários, porque eu posso observar a minha visão, eu posso observar a minha audição, eu posso observar o meu paladar, eu posso observar o meu tato naquilo que eu estou tocando. Então, o observador é um, os objetos observados são vários. E o observador, ele nunca muda, e aquilo que é observado muda, certo? Então, por exemplo, se eu estou observando meus olhos, a minha mente observa meus olhos fecham, eles abrem, e eu consigo enxergar bem de longe, mal de perto, ou ao contrário, né? Eu posso estar com os olhos ardendo, ou não. Então, a mente observa os olhos, então eles não são iguais. E aí que nós entramos naquilo que nós realmente somos. Tá? Se nós passarmos a observar os nossos pensamentos, ou seja, observar a nossa mente. Então, de novo, a regrinha. O objeto observado, ele é diferente do observador. Se nós observamos a nossa mente, quem é o observador? Ou a nossa mente, os nossos pensamentos, o que eles são? Eles são o nosso ego. Eles são o motorista desse carro. E o observador? Esse é o ser misterioso. Esse é o que nós verdadeiramente somos, essa alma, certo? Esse é o sentido que nós temos, de achar essa alma. Tá? Então, o nosso ego, quem ele é? Ele é aquilo que nós acreditamos ser. Ele é o Alexandre, ele é a Margarete, ele é o Luciano. Tudo bom, Luciano? Seja bem-vindo. Ele é a Virgínia. Né? Este é o ego. E isso é o que nós pensamos que nós somos. E a alma é o nosso verdadeiro ser. É aquilo que nós realmente... É aquele que observa, aquele que está sentado no banco de trás, aquele que não opinou em nenhum momento, certo? Sobre isso. Mas é ele que comanda essa brincadeira toda. É ele que comanda todo o processo. É ele que é perfeito. Então, quando a gente quer reconhecer o nosso ego, a gente tem que entender um outro exemplo que eu vou dar, por exemplo. O corpo desidratou, né? O corpo perdeu líquido. O sentido, o que ele diz? Sede.
O ego, o que ele diz? Tenho que beber água. Aí ele levanta, vai até a geladeira, ele abre a geladeira. Não tem água na geladeira. Ele abre a torneira. Não está faltando água na casa. Ele começa a entrar em desespero. O que ele vai dizer? Ah, vou lá ver no banheiro. Ele abre a torneira do banheiro. Não tem água no banheiro também. O que ele faz? Ele olha para o vaso sanitário e tem aquele pouquinho de água que fica quando falta água em casa. Meio podrinho, assim, né? Ela começa a sair, que sai um pouco de coisa assim dos canos e tudo. E ele já pensa no quê? Vou beber aquela água. Se não é a inteligência entrar em campo ali, ele bebe aquela água. A inteligência vai lá e diz, cara, deixa de ser burro, cara. Pega um dinheiro e vai comprar água no mercado. É isso que ela fala. Senão ele ia beber. Tá? Então ele vai lá, compra água no mercado, quando chega com a garrafinha da água na frente, ele vai beber essa água, o que ele diz? Graças a Deus. Aí é a alma falando. E aí ele bebe a água. Então aí o que ele faz? Ele sacrifica a água e ele bebe. Então essa alma não é o Alexandre. Essa alma não é o Alexandre. Essa alma, ela é uma entidade que é o nosso verdadeiro eu. O Alexandre, sim, é uma entidade criada por esse sistema que nós vivemos. Por todas as crenças que nós temos desde pequenininho, esse é o Alexandre, certo? Ele que está fazendo ali, ele é fraco. Tá? O Alexandre é fraco. Por quê? Porque o Alexandre, o que ele tem que fazer? O que ele faz? Ele se lamenta e ele se enaltece. Tá? Ele está... A todo momento ele vai ter alguma coisa para se lamentar. E a todo momento ele vai ter alguma coisa para se enaltecer. Então, o que eu vejo, o que eu pretendo, assim, o que eu tive de entendimento para mim, o que eu devo fazer? Tá? Eu devo fazer amizade, né, com o meu ego. E aí eu tenho a minha inteligência, que está entre eu, que sou eu, aquele cara que tem um outro nome, e tem o Alexandre, o ego. Tá? Então eu tenho a inteligência que faz essa conexão dos dois. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a amizade com o meu ego. Eu preciso fundir o meu ego na minha inteligência, porque a minha inteligência ela é superior ao meu ego. Ela vai fazer as coisas eu errar menos do que acertar. E a minha alma, no momento que eu conseguir fundir, ou seja, educar o meu ego a fazer tudo que a minha inteligência quer, aí eu consigo fundir a minha inteligência e meu ego com a minha alma. Por quê? Porque a minha alma ela é perfeita. Simples assim. Então a alma ela não se lamenta. Por que ela não se lamenta? Porque ela é perfeita. Então ela não tem do que se lamentar, se ela é perfeita. E ela não se enaltece. Por que ela não se enaltece? Porque ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela sabe que é perfeita. Ela não precisa se enaltecer. Ela é simplesmente, ela se comporta simplesmente, tranquilamente, perfeita. Não existe enaltecimento. Então, quando é que nós sabemos que o nosso ego está fora de controle? Quando é que nós sabemos que o nosso ego ele não está educado? Primeiro, quando a gente começa a imitar... Eu gosto de botar um estereotipo, até é meio bobalhão, mas é ela, bobalhona. Então, o ego está aqui também, presente, ele sempre está presente. Né? Então, qual é o estereotipo? É de uma criança mimada. Aquele cara que diz assim, mas eu não gosto disso. É ela. É o ego. Ah, mas eu prefiro verde. Eu não gosto do vermelho. Eu não uso essa roupa. Eu tô com frio. Eu tô com calor. É ela. Então todo ato que tu faz, toda lamentação que tu vai fazer, assim, que caber nesse estereotipo, tu pode ter certeza que o teu ego tá sem controle. Tu tá com o ego fora de controle. Ele tá levando teu carro para onde ele quiser. Entendeu? Ou quando se olha no espelho e aí diz assim, eu tô bonito, né? E aí diz assim, eu tô ficando forte, cara, pros amigos. Eu tô fazendo exercício, eu tô ficando forte. Ou ele diz assim, a minha alimentação tá ótima. Por quê? Tá se enaltecendo, entendeu? Quando cabe nisso também, quem é? É o ego. Levando teu carro para onde ele quiser. Fora de controle. Por quê? Ele precisa de plateia para aplaudir ele. Porque ele não é suficientemente bom. Então ele precisa de plateia. Sempre isso vai acontecer. Ou, tive uma ideia genial. Plateia. É o nosso ego. Então o reconhecimento dele tá exatamente a gente sendo imparcial. Tu sendo assim, frio e calculista contigo mesmo. Assim, eu não preciso, eu quero tratar o meu ego. Eu quero ter ele, eu quero chegar na minha alma lá. Porque ela é perfeita, ela não precisa de nada. Essa é perfeita. Essa tu não sente frio, tu não sente fome, tu não precisa respirar, tu não precisa nada, porque ela é perfeita. Se ela encapsular a tua inteligência e o teu ego juntos, e ela tomar conta do teu corpo, tu não precisa de mais nada. Tu é perfeito.
exatamente perfeito, com tudo. Então, para te reconhecer como está o teu ego, como ele está, é só tu começar a observar e as atitudes do dia a dia, do que a gente faz, certo? Essas atitudes é que vão nos mostrar se o ego está sob controle ou não. E como a gente reconhece quando o nosso ego está mais ou menos educado, assim? Porque é difícil, né? Ele está sempre presente, né? Ele é um cara que ele está aí. Alguém tem que dirigir o carro. Alguém tem que dirigir o carro. E o motorista é ele. O que tem carteira e o motorista assinado assim, ó, ego, é ele. Então ele vai estar dirigindo o carro. Bom, quando nós sabemos quando ele está mais ou menos educado, né? Eu tenho percebido, assim, principalmente assim, na própria questão da lamentação e do enaltecimento, tá? No primeiro momento, isso para de sair da tua boca. Então, quando tu começa a meditar, tu começa a observar, a praticar, o ego ele para de se lamentar verbalmente. A lamentação ela começa a parar aos poucos, tá? E o enaltecimento também. Tu começa a não se enaltecer. Tá? Então esses dois processos assim são bem naturais assim de tu perceber que tu está começando a ter um certo controle do seu ego, um certo controle. Porque ainda nos pensamentos ele vai existir, eles vão estar ali. De algum momento vai te lamentar, em algum momento tu vai te enaltecer, certo? Dentro do teu pensamento. Tu vai se sentir orgulhoso. Tá? Então, quando tu começa a perceber que esse pensamento veio, tu diz assim, lamentação, enaltecimento. Só no pensamento. Quanto mais rápido tu perceber isso aí, quanto mais rápido tu conseguir trazer ele de volta, isso significa que tu mais rapidamente está educando melhor o teu ego. Ele está ficando mais controlado. Teu carro já começou a tomar o manuseio do teu carro. Ele já não está indo lá para... Tu quer ir para Garopaba, cara, entendeu? Tu quer ir para Garopaba. Tu não quer ir para Manaus, entendeu? Então tu já está ali, ó, botando ele já de volta para o caminho certo, certo? Então, nesse processo ali, tu já começa, né? Já não está começando a sair muito fora de tudo que acontece. Então, bom, é até aí que eu cheguei, pessoal. Eu não cheguei mais do que isso ainda. Não, já algumas práticas eu tenho feito, né? E eu tenho percebido. Desde que eu comecei, então, a experiência da ayahuasca, né? Sempre, desde esse processo, assim, eu venho recebendo algumas coisas. A ayahuasca, o que ela faz, né? Ela simplesmente parece que te parte no meio. Tu consegue ver, né? O que teu ego fez até hoje. Como se tu estivesse fora. Na verdade, quem sai fora ali é o ego, não é a tua alma. A tua alma tá ali dentro, mas só que tu consegue perceber. Tu vira um espelho e tu começa a ver essas coisas acontecendo, né, na tua vida. A partir dali, então o que aconteceu? Eu comecei a receber alimentação, né? Para mim são algumas coisas específicas. Eu acho que cada pessoa tem a sua percepção, cada corpo ele tem ele tem diferenças, como eu falei, existem níveis, né, em tudo, né? Então tem pessoas que são mais robustas, tem pessoas que são mais magras, tem pessoas que são mais elemento ar, né? Então estão sempre voando, tem outras pessoas que são mais pita, estão sempre raivoso, e tem pessoas que são mais cafa, né? Então mais devagar. Então cada pessoa tem, né, o seu momento, a sua forma de ser, etc. Mas para mim, então, usando exemplos assim, né, a alimentação então foram tudo, né? Álcool saiu da minha vida, cigarro saiu da minha vida, né? Praticamente comia cigarro, né? Então tomava café da manhã, era que nem o Raul Seixas, eu fazia café para fumar. Então a primeira coisa que eu fazia café preto com cigarro. Então cigarro saiu da minha vida, carne, né, foi a primeira coisa que saiu da minha vida quando veio com a ayahuasca, né? Depois as coisas vieram saindo assim gradativamente. Então o pão, que durante muito tempo eu fui ainda teimando, agora faz 4 dias que eu não como mais pão. O açúcar também, eu vinha teimando, passando mal, aí também já saiu. Então o que acontece? Eu percebo que a minha alimentação ela vem hoje através de frutas, legumes e grãos. Essa é a minha alimentação, né? Então, frutas veio para mim que eu posso comer quantas bananas eu quiser, por exemplo. Então, me dá fome, eu como banana. Meto banana para dentro. Me dá vontade de comer, eu como bergamota para dentro. Não posso comer 20 bergamotas se eu quiser num dia. Não vai me fazer mal. E isso eu tenho feito. Amendoim eu posso comer à vontade. Então, eu tenho sacos de amendoim em casa. Me dá fome, então, para controlar o quê? A minha ansiedade, muitas vezes. Então isso eu sinto que o meu corpo ele se torna mais leve, mais sutil. E aí algumas emoções começam a sair. A raiva, por exemplo, uma emoção que eu tinha bastante e eu perdi o controle com isso, saiu da minha vida, né? Então algumas sutilezas aí dentro do meu coração, então algumas coisas como vaidade começam a ser bem mais controladas. Meus pensamentos diminuíram a frequência, a velocidade com que eles agem sobre o meu corpo. Veio para mim também a prática da yoga, então eu tenho praticado yoga praticamente todos os dias,
Todos os dias eu tenho feito prática de 2 horas. Exercícios de yoga vieram também, vieram em consciência, assim, ninguém me ensinou, não li em lugar nenhum, veio assim como se fosse uma voz dizendo para mim, faz assim. Então, tenho praticado assim, esses exercícios, são exercícios bem interessantes, assim, porque pegaram exatamente pontos assim, interessantes em mim. Por exemplo, um exercício no qual eu fico com os braços erguidos, assim, em forma de sustentação, como se estivesse sustentando os meus braços no ar, assim, eu fico em torno de 40 minutos sentado em posição de lótus, com os braços no ar. Isso além de me dar uma boa capacidade física, mas trabalhou principalmente a minha raiva. Então no início eu tinha raiva. Eu sentia dentro de mim uma voz gritando assim, cara, tá doendo, cara, tá cansado, eu tô cansado. Era meu ego falando. Raiva. Ele cheio de raiva. E ele gritava em mim, assim, eu queria parar isso aí, queria parar com isso, porque eu chegava a tremer. Mas, tudo bom, Rita? Tudo bom? Seja bem-vinda. Tremia, assim, mas com o tempo isso foi calmando, foi calmando, foi calmando. Hoje eu já entro, assim, com toda a paciência do mundo, tranquilo, respiro e deu. E um outro exercício era uma posição mais ou menos fetal, só que de 4, assim, no chão, onde eu enfio, né, meu topo da cabeça ele fica exatamente no chão, os pés para trás, e eu fecho todo o meu corpo. E eu tinha uma claustrofobia tremenda. Nossa, esse exercício no início, parecia que eu estava fechadinho numa caixa, assim, sendo colocado dentro de um navio, tendo que atravessar o oceano. Imagina o desespero que batia em mim. Eu entrava num desespero terrível. E aí a voz vinha na minha consciência e dizia assim, cara, cadê o teu coração? Onde está o teu coração? Eu pensava no meu coração aqui. Então fica no teu coração. Fica nele. E eu respirava, calmava. Os pensamentos do navio passavam, ia acalmando. Quando eu vi, eu comecei a relaxar, todo o corpo relaxado. Fico 15 minutos nessa postura, que é uma postura para mim que era terrível, assim. Mas trabalharam coisas que eu perdi o controle. O medo da ansiedade, de tudo, assim. Então esses processos começaram a acontecer. Para mim caminhar, então eu caminhar agora, antes era com a respiração. Então a minha capacidade pulmonar, ela aumentou. Na respiração, eu tenho uma lomba aqui da Cristiano Fischer, que é bem longa, assim, eu estou subindo ela bastante rápido, assim, só que só consigo subir ela com velocidade se eu conseguir relaxar meus ombros, relaxar minhas mãos, o dedo mínimo, que era o dedo ficava sempre tenso, né? E vou relaxando toda a musculatura do corpo e mantendo a respiração. E agora, o que eu tenho focado? Eu tenho olhado assim aonde eu consigo olhar mais longe possível. E aí eu fico focado nisso. Isso faz com que eu esteja no momento presente. E aí meus pensamentos, que eu sempre, normalmente a gente caminha, sempre tenso, alguma coisa assim, e respirando rápido, certo? A gente fica o quê? Pensando ou no futuro ou no passado. Do que aconteceu, do que foi. E se eu tô com minha visão sempre olhando aonde eu consigo enxergar, o fim de onde eu consigo enxergar, eu fico com a minha mente no presente. E aí, estando com a minha mente no presente, eu sinto que meus batimentos cardíacos diminuíram, eu suo menos, eu não me sinto cansado, e o tempo que às vezes eu estou fazendo caminhadas assim de uma hora, de 6 quilômetros, né? Por exemplo, daqui do Jardim Botânico até o Bonfim, essas caminhadas que eu faço, e no meio do trânsito, mesmo no trânsito, assim, eu percebo que elas passam mais rápido. E aí eu vou ver 1 hora e 15 que eu caminhei. E sendo que a minha visão, eu olhando aonde eu consigo enxergar mais longe, eu trago do mais longe, como se fosse uma visão periférica, assim. Eu consigo ver até as laterais, assim, né, dos meus olhos aqui. Então eu consigo perceber carro e principalmente cores dos carros que passam na rua. Consigo enxergar também em cima e embaixo. E aí não tropeço nos buracos, porque a gente sabe que as nossas calçadas são bem esburacadas, né? Não tropeço nos buracos, nem na hora que tem que atravessar a rua, e a minha audição aumentou, porque daí eu fico mais perceptível com relação aos carros que vêm do lado, e eu consigo atravessar às vezes sem olhar e mantendo sempre a visão na frente. Então esse processo também é um processo que vem me ajudando bastante a entender a alma, pessoal, e botar o ego para baixo. São processos que eu tenho, assim, fazer com que ele faça aquilo que ele tem que fazer, ou seja, né? Outros processos assim daí estão a meditação do frio, né? Então a meditação do frio eu já tive 2 experiências, e em uma experiência eu consegui 30 minutos num frio bem forte, assim, com vento, ficar sem sentir frio, ou seja, concentrado exatamente observando meus pensamentos. Nesse processo, quando eu estou observando meus pensamentos, eu não sinto frio, certo? Por quê? Porque quando quem observa, quem é a alma, né? Os pensamentos, quem são? O ego. Então, quando tu observa o teu próprio corpo, de fora, o observador é diferente do observado. Então, eu tô ali na minha alma, e a minha alma não sente frio. Simples assim. E aí, então, eu consigo controlar o frio durante 30 minutos numa experiência, e na segunda experiência, 1 hora e 15. E eu recebi, em concentração também, em meditação, uma voz que entrou e disse assim para mim, te acalma, que semana que vem tu vai receber um presentão. E aí veio a notícia que vai agora, né, hoje e amanhã começa, então a temperatura vai cair assim a 0 graus na serra, aqui deve chegar uns 5 graus
E aí na madrugada pretendo acordar e tentar ficar pelo menos 2 horas nessa postura, em meditação até o sol raiar e receber os primeiros raios de sol assim no corpo. Esse é o objetivo, tentar ir um pouco mais além nisso, né? Então, esses processos assim são processos que eu venho trabalhando assim para o quê? Para o controle do meu próprio ego e fazer com que a minha alma consiga controlar o meu corpo. Então são processos bem interessantes, assim, isso tem me agradado, assim, né? Não faça isso em casa, né? Procure primeiro, né, entender mais isso, né? Porque são situações realmente que vêm, que eu estou falando agora, sentindo isso, porque são resultados que já foram praticados, né? Então estou colocando ali algumas experiências, mas fica ali a dica, né? Então, interessante a gente pensar sobre esse processo. Então, as meditações têm sido diárias, né? Diariamente eu medito, eu faço uso da medicina do rapé também, que é uma medicina que traz a meditação bastante rápido no corpo. Essas práticas de yoga, como elas forçam bastante o meu organismo, o meu corpo, quando eu entro em meditação também, sem a prática da yoga, simplesmente na postura e meditando, eu consigo também acessar rapidamente, né, esse processo. Tudo bom, Sarinha? Então isso tem me ajudado bastante, tá, pessoal? Bom, essas eram as informações que eu gostaria de passar, né? Então a gente tem um entendimento bem claro sobre o nosso ego, né? Ele obviamente está presente, tá? Lembrando de novo, né? Essas informações elas podem estar erradas, né? Número 1. Segundo, elas precisam fazer sentido para vocês. E o terceiro, né, que é observar, por exemplo, eu costumo dizer assim, não é discutir, né? Não é dizer assim, eu acho que está errado. Não, observa. Só observa assim e observa com o quê? Com imparcialidade. Não traga julgamentos, né? Apenas observe. Se tu conseguir observar, faça o teste, observe a ti mesmo, senta lá, fica quieto um pouco e tu começa a observar teus pensamentos. Deixa eles virem, teus pensamentos. Quando tu observar os teus pensamentos, aí significa que tu não é os teus pensamentos. Tá? E o ego, ele é montado no quê? Ele é montado nos pensamentos. Tá? Então, pessoal, essa é o compartilhamento que eu queria dar para vocês. Né? Eu queria agradecer a todos, né? Namastê a todos. Também, né, esse cumprimento tradicional chinês, né? Ele representa, né, o duro e o suave, né? Então, né, seria a pedra e o suave. Quando a gente está, né, num trabalho como agora que eu estou trabalhando, né? A gente fica alerta. Então, o suave está aqui, a pedra está aqui, mas a pedra está solta, né? Ela está livre também. Então, ou seja, a gente está alerta. Quando a gente fecha, assim, significa que o suave tá segurando a pedra, né, o duro. Então aí é quando é amistoso, né? Quando tu não tá trabalhando, quando tu tá com um amigo, ou seja, tu tá dizendo eu posso virar de costas para você. Tá? Então obrigado a todos, né? Um beijão, assim, uma boa noite a todos, espero que tenham gostado, tá? Foi muito bom para mim, assim, e realmente aprendo bastante. Qualquer dúvida também é só manda por escrito, pessoal, né? Pode mandar aqui pelo WhatsApp. Desculpa, pessoal que eu conheço, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram também, né, eu respondo tranquilamente. Esse vídeo está sendo gravado também para o YouTube, eu vou botar, né, na minha página do YouTube e depois compartilho também no Facebook. Obrigado, tchau, tchau a todos. Um beijo.